Olá! Quanto às dimensões máximas e mínimas do universo, nós não temos certeza se há um fim, um valor mínimo e um valor máximo. Mas já é possível dominarmos a escala do nanômetro, 1/1000º de metro. E isso trouxe uma nova tecnologia que denomina-se a nanotecnologia. E dentro dessa escala nanométrica existe uma tecnologia que está em ascensão, a nanoplasmônica. Esse curso é sobre essa tecnologia. A ideia é que você tenha algumas informações básicas sobre essa tecnologia, suas possibilidades, e que você possa, quem sabe, vir a querer ser um daqueles que trabalham nessa área, ou que você possa utilizar as suas possibilidades na sua área específica. Se você encontrar alguma dedução durante o curso, algum texto que você gostaria de consultar para aprofundar-se, então você faz o seguinte: você vai para a nossa página que se encontra no plasmonics.ifisc.usp.br. Se você tiver interesse, entre no nosso site, como você vê aí na tela, lá você encontrará mais informações. Esperamos que você goste e que lhe seja útil o curso que nós vamos iniciar agora. O mundo nano, o mundo da escala nano, ele, pode-se dizer, está em nós mesmos. Se nós pegarmos, por exemplo, um elemento básico do nosso corpo, uma molécula de DNA, ela é uma estrutura nanoplasmônica. Os átomos organizados nessa hélice tão conhecida agora, ela tem um passo de hélice de 3,4 nanômetros e um raio de 1 nanômetro. Então nós temos a nanoplasmônica em nós mesmos. E já que estamos falando em nanômetro, a pergunta é: o que é o nanômetro? Imaginemos que nós enfileiremos 10 átomos. Então, 10 átomos correspondem aproximadamente a 1 nanômetro. Além disso, uma molécula de DNA que nós acabamos de falar tem um tamanho da ordem de 100 nanômetros, todo o seu comprimento. Um fio de cabelo, que já é uma coisa muito fina, que tem centenas de microns de diâmetro, tem uma dimensão de diâmetro entre 50.000 e 100.000 nanômetros. Isso pode lhe dar uma ideia do quão pequeno é o mundo nanométrico que nós vamos adentrar agora. Também, tecnologicamente, o mundo nanométrico já está sendo utilizado na prática. Os computadores Intel, baseados em tecnologia do hafnium, eles já têm gates com tamanhos de 45 nanômetros e já em 20 nanômetros é encontrado componentes desse tipo. Esses componentes permitem que você tenha um condensamento, um adensamento extremamente grande de transistores dentro desse chip. Nós podemos falar aí em 410 milhões em um dual-core e 820 milhões quando o chip é um chip do tipo quad-core. Por que é que nós precisamos de dispositivos cada vez menores, velocidades cada vez maiores? Nós poderíamos, em primeiro lugar, dizer que é a pressão do mercado. E nós somos o mercado. Cada vez que a tecnologia aumenta e que nos fornece mais facilidades, nós terminamos solicitando mais facilidades, mais velocidade, mais volume de informação, mais perfeição na imagem. E isso tudo pressiona o mercado na direção de buscar dispositivos com mais capacidade, dispositivos mais densos, mais condensados, ocupando menos espaço e com velocidades cada vez maior. Imaginemos, por exemplo, o mundo das telecomunicações. Aí você está vendo nessa fotografia aqui ao lado um pequeno local onde está uma estação de telégrafo. Na estação de telégrafo está colocada uma tecnologia muito antiga, e que trabalhava com um fio apenas de ferro, e o outro fio era o próprio chão.
esses fios eram colocados em postes e era possível se fazer transmissão de 1 bit por segundo utilizando essa tecnologia. Evidentemente que as necessidades haveriam de crescer. E então nós passamos para uma outra etapa tecnológica, que é o aparecimento de um equipamento chamado telefone, tão difundido e tão útil nos dias de hoje. O telefone que foi inventado é esse que está na parte à esquerda do vídeo acima. Foi o primeiro telefone e, embora pareça uma geringonça, mas foi com ele que se pôde falar pela primeira vez, à distância, com o uso de 2 fios conectando os 2 telefones, o transmissor e o receptor. Na parte de baixo à direita você vê o telefone que foi usado para a aplicação da patente, né, onde a patente aparece ali junto ao telefone. E a primeira frase, em 1876, que foi dita nesse telefone, foi Mr. Watson, come here, I want you. Essa foi uma frase dita pelo inventor do telefone, Alexander Graham Bell, ao seu auxiliar, né, técnico, que com ele trabalhava. O telefone já usava 2 fios, e não mais fios de ferro, passaram a ser fios de cobre. E Heinrich Rudolf Hertz foi aquele que demonstrou de maneira cabal que era possível se fazer transmissão de ondas eletromagnéticas através do espaço, abrindo uma nova fronteira para as comunicações. Não apenas a comunicação através de fios, mas também a comunicação através do espaço. Seria uma comunicação wireless, né? Você está vendo aí um carro transportando o que seria, no começo da tecnologia wireless, um telefone celular. Hoje nós temos o telefone celular cabendo dentro da nossa mão, com uma capacidade de processamento de informação enorme, com e-mail, com imagens, com TV, com vídeo, e tudo isso na palma da mão. Essa questão do aparecimento dessa tecnologia, que chamou-se telecomunicação, ela uniu-se a uma outra tecnologia, que é a tecnologia do computador, do processamento da informação. E as duas tecnologias juntas permitiram, então, o que nós acabamos de falar com relação a se ter telefones celulares com essa altíssima capacidade de processamento de informação, de comunicação não apenas de voz, mas também de dados, de imagem, e que hoje está tão difundida e causando tantos impactos em toda a nossa sociedade, no mundo que nós vivemos. As fibras ópticas vieram exatamente porque havia necessidade da transmissão de uma quantidade muito grande de gigabits e até de terabits. Mesmo assim, a gente vai ver que é preciso que outros sistemas sejam desenvolvidos para que continue-se a aumentar a nossa capacidade de processamento de informação, de volume de informação e outros benefícios que a gente poderá ter com essas tecnologias. Para que você tenha uma ideia do que é essa pressão do mercado, você está vendo nesse gráfico que está aqui ao lado, você está vendo ao longo do tempo, na ordenada, o volume de informação que é processado e transmitido. A começar do telégrafo, que tinha mais ou menos 1 bit por segundo, nós vamos encontrar aí no estado atual já alguma coisa se aproximando de terabits por segundo, e nós vemos duas tecnologias que aparecem de uma forma já bastante conhecida. Uma é na eletrônica, a tecnologia CMOS, e na outra nós temos a tecnologia fotônica, que é das fibras. E entre essas duas tecnologias nós estamos vendo aparecendo a tecnologia plasmônica, a nanoplasmônica. E a nanoplasmônica tem uma razão para ser uma tecnologia extremamente bem desejada, né? À medida que os elementos que
trabalham com a informação, que processam a informação, que geram serviços para nós, se tornam mais sofisticados, se tornam elementos capazes de ter mais velocidade e maior volume de informação. Então, há necessidade de que uma tecnologia com maior taxa de transmissão que vai requerer também maiores frequências das ondas portadoras. Então, se nós olhássemos o caso da eletrônica, nós perguntaríamos qual seria o problema da eletrônica. Ora, a eletrônica, nós poderíamos fazer uma análise aqui que evidentemente não é profunda, superficial, mas que dá uma noção daquilo que a gente tem. Veja aí em cima que você tem, digamos, um fio, né, que tem uma área A e um comprimento L. A resistência desse elemento, ela é proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. A capacitância associada a esse elemento será proporcional ao seu comprimento. Se nós falarmos de uma taxa de transmissão, representada pela letra B, o máximo que nós alcançaremos de transmissão, de taxa de transmissão, será proporcional aos tempos com o que os sistemas irão poder responder às solicitações demandadas deles. E esse tempo é proporcional a 1 sobre RC, onde é a resistência e C é a capacitância do sistema. Se nós considerarmos que isso termina nos dando a área dividida pelo quadrado do comprimento, e a área sendo muito menor do que o quadrado do comprimento, leva ao fato de que o B é muito pequeno. Isso mostra que o atraso causado pelo RC é um limitante dos circuitos elétricos, além do fato de que os portadores têm velocidades que são pequenas, comparadas às demandas e às necessidades das novas velocidades exigidas dos sistemas eletrônicos. No caso da nanofotônica, o problema dela é que a taxa de transmissão não tem limitação por conta de RCs, mas ela é basicamente limitada pela frequência da portadora, e a frequência da portadora nós estamos falando em algo em torno de 100 terabits. Então, se nós considerarmos, por exemplo, o guiamento da luz em uma fibra ótica, a gente vai ver que o índice de refração do núcleo é um pouco maior do que o da casca. Aí você tem o índice de refração N do núcleo igual ao N da casca, mais uma pequena variação, da ordem de 10 a menos 4. Então, V é uma frequência que caracteriza um bom guiamento da luz dentro de uma fibra. Se nós olharmos para essa expressão que está aí, 2π sobre lambda A raiz quadrada de 2n delta n, você vê o seguinte: suponha que, qual é o valor de V para que tenha-se um guiamento razoável? Ele é da ordem de π. Isso faz com que A tenha que ser dado, o A necessário, por lambda sobre 2π raiz quadrada de 2n delta n. Mas o delta n é um número muito pequeno, como nós vimos. Isso faz com que as dimensões sejam grandes para que haja um bom guiamento. Grandes para uma escala que nós desejamos nanométrica, porque é uma escala de compactação elevada que nós pretendemos chegar. Então, a propagação da luz é limitada por um fenômeno que é a difração, porque a luz termina não conseguindo ser encaixada, enquadrada, não consiga ser confinada, dentro de elementos ópticos que sejam muito pequenos. Então, nós poderíamos dizer aqui o seguinte: no passado, nós tínhamos aí dimensões críticas dos dispositivos em relação às suas velocidades de operação, com uma certa relação que variava aí de 10 a 1 milímetro de tamanho para taxas de kHz a megahertz. Com o passar do tempo, foi possível se fazer uma eletrônica mais compacta, chegando a 10 nanômetros, mas as velocidades não aumentaram muito. E devido a esse atraso de RC na eletrônica, então surgiu, por exemplo, a necessidade, digamos, no caso de transmissão de informações, do uso da fotônica, que devido à difração, então, ela dá lugar, ela enseja o desejo de se chegar a uma tecnologia em que você possa compactar mais os componentes, chegando a escalas nanométricas, mas cujas velocidades típicas de operação cheguem a terahertz. Daí porque a plasmônica
e aí chamaremos de nanoplasmônica por causa da dimensão nanométrica que ela opera, ela é uma tecnologia tão desejada. Ela permitirá a sinergia entre os dispositivos eletrônicos e fotônicos, ela interfaceia com naturalidade componentes eletrônicos de tamanho similar, na escala nanométrica. A plasmônica interfaceia naturalmente, ela se interfaceia com redes fotônicas de alta velocidade e alcança a escala nanométrica a frequências óticas, que são frequências muito altas se nós considerarmos as frequências do visível, que é o caso que nós iremos discutir. Por isso, algumas vezes a plasmônica ou a nanoplasmônica ela é chamada de a luz em um fio, light on a wire, porque é como se nós pudéssemos transmitir não mais eletricidade, mas transmitir energia através de luz em um fio que, como nós veremos, será constituído de dois elementos básicos, metal e dielétrico. Então, a nanoplasmônica, ela traz esse desejo, né, de se chegar, esse sonho de se chegar a uma computação muito mais veloz e outros tipos de processamento. Nós podemos dizer que essa possibilidade de conduzir a luz em um fio, como nós acabamos de falar, ela tem suas origens nos estudos das comunicações à distância. Como é que a luz, como é que uma onda eletromagnética, no caso da época ondas de rádio, pode ser transmitida de um ponto a outro da Terra? Nós vamos chamar aqui de ondas espaciais, aquelas que são refletidas, né, pela ionosfera, ondas diretas, aquelas que são transmitidas, por exemplo, de antena a antena, e aqui um tipo especial de ondas chamadas ondas de superfície, que eram ondas que verificou-se que eram transmitidas na interface entre dois meios, como o ar e a terra, o ar e a água, principalmente a água do mar. E isso foi algo feito em 1907 por Johann Zenneck, e que teve em Arnold Sommerfeld, em 1909, um outro artigo muito importante que fez o estudo da propagação de ondas eletromagnéticas, e ele mostrou que haveria uma componente espacial e uma componente superficial. Embora o trabalho do Sommerfeld tenha causado muitas discussões se era possível ou não era possível a transmissão de ondas de superfície como eles haviam estudado, o fato é que essas ondas de superfície, de fato, elas existem hoje e na interface entre dielétrico e metal, e criaram um ramo tecnológico que é a plasmônica. Elas são chamadas de plasmônica, quer dizer, a onda SPP leva a plasmônica, porque estas ondas que ocorrem na interface entre dielétricos e metais, ela se baseia nos plasmons, que são as oscilações dielétricas que acontecem nos metais, também nas oscilações da rede, que leva aos polaritons, daí o nome SPP. Então, ela é uma onda desse tipo, pode ser excitada quando a luz atinge essa interface entre metal e dielétrico, dada condições adequadas, e esse nome plasmônica foi cunhado por Harry Edgewater no Instituto Tecnológico da Califórnia, no Caltech, aí por volta dos anos 2000. E essa tecnologia usa as propriedades desses dois materiais, metais e dielétricos, permitindo uma possível associação entre ótica e eletrônica. As ondas SPP têm uma ampla gama de fenômenos que poderão ser alcançados por elas, como guiamento de luz em escala nanométrica, lentes especiais, transmissão óptica extraordinária, litografia em subcomprimento de onda, sensoriamento biológico ultrassensível, tratamento de câncer e outros mais que nós poderíamos citar aqui. Não é só a pressão do mercado que leva à possibilidade da nanoplasmônica. Na verdade, qualquer tecnologia que aparece, ela requer uma base tecnológica. E 3 tecnologias experimentais e algumas ferramentas teóricas foram fundamentais para isso. O microscópio eletrônico de transmissão de alta resolução, né, vocês estão vendo uma foto
desse material, aí antimoneto de galho, arseneto de galho, uma liga, aí tem uma foto de um sistema desse tipo, né, que você tem liga de arseneto de galho com outros materiais. Veja a capacidade de resolução de uma foto dessa, em que nós estamos vendo praticamente distribuições atômicas, o microscópio de tunelamento, o microscópio de força atômica e, sem dúvida, as simulações computacionais, utilizando técnicas de diferenças finitas na dimensão de tempo, na dimensão de frequência e outras técnicas teóricas que nos permitem realizar simulações computacionais extremamente precisas e complexas, que demandariam muito tempo com tecnologias anteriores e que hoje são possíveis e que nos permitem antever os resultados experimentais que deverão ser alcançados nessa tecnologia tão pequena como é a nanotecnologia.